Olá, você está no canal Alimentando a Alma e eu sou o seu irmão em Cristo, Raimundo Oliveira. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43 e no versículo 2: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lendo este versículo bíblico, nós podemos entender por intermédio da palavra de Deus que esta palavra é fiel e verdadeira, se cumpriu e se cumprirá em nossas vidas. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, em Êxodo capítulo de número 14, você verá que Moisés tinha a missão de conduzir o povo de Israel para o deserto. Após 430 anos sofrendo na mão de Faraó, Moisés agora está conduzindo o povo, tirando-o das mãos de Faraó, da opressão. E quando Moisés se depara com o Mar Vermelho, ali não haveria mais saída, pois à sua frente só tinha o mar. E quando o povo de Israel, juntamente com Moisés, olham para trás, havia um exército de Faraó para os recapturar e os levar de volta à escravidão no Egito. O Senhor disse a Moisés: Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Após a travessia do Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 15, teve cântico de Moisés exaltando a Deus pelo livramento. Assim o povo de Israel e Moisés passaram pelo Mar Vermelho a seco, sãos e salvos. Lendo este versículo de Isaías capítulo 43 e versículo 2, na parte B, nós também podemos entender que quando passarmos pelo fogo, não nos queimaremos e nem a chama arderá em nós. Se nós voltarmos ainda para o Antigo Testamento, em Daniel capítulo 3, você verá uma linda história dos 3 homens lançados na fornalha, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, ele havia feito uma estátua muito bonita e fez com que todos se prostrassem diante dela, governantes, autoridades, ao som da sambuca, saltério, gaita de foles, enfim, todo instrumento musical. Quando ouvissem o som, os instrumentos, todos tinham que se prostrar e adorar ao rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que todos se prostraram, exceto 3 jovens judeus. E isso chegou até o rei Nabucodonosor, que se irou e disse para que tocasse novamente o som da sambuca, do saltério, gaita de foles e toda sorte de instrumento, e que os 3 jovens tinham que se prostrar e adorar a estátua do rei. Os 3 jovens se recusaram, dizendo que só adorariam a Deus. Então o rei se enfureceu e aqueceu a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais, e assim mandou seus soldados os lançarem na fornalha. A Bíblia nos faz entender que eles foram lançados, e após eles serem lançados, o rei Nabucodonosor disse: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha
em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. O rei ficou tão maravilhado que disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa transformada em montes de entulhos. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira, disse o rei Nabucodonosor, decretando isso na Babilônia. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O que nós aprendemos com esses versículos bíblicos? O que nós aprendemos com este curto versículo de Isaías 43 e versículo 2? Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. O povo de Israel juntamente com Moisés passou pelo mar e não se submergiram. Na parte B do versículo diz que quando passarmos pelo fogo não nos queimaremos. O que nós aprendemos com isso? Deus jamais se esquece de um filho seu. Talvez você esteja passando por um mar de dificuldades, tempestade, lutas, provações. Talvez você esteja passando por uma fornalha, uma batalha travada, uma fornalha de provas e lutas que aos seus olhos parecem não ter saída. Mas eu quero que você me entenda no dia de hoje que Deus não se esqueceu de você e jamais se esquecerá. Assim como Deus não se esqueceu de Moisés e o povo de Israel quando se depararam com o Mar Vermelho e achavam que não tinha saída. Assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de todos os males quando estavam na fornalha, Deus também há de livrar o seu povo. Não importa a prova que você esteja passando, Deus é contigo e não te esqueceu. Isaías 49, versículo 15 nos faz entender que ainda que uma mãe que gerou o filho do seu ventre se esqueça de seu filho, Deus jamais se esquecerá de seus filhos. Deus não te esqueceu e está contigo nesta luta. Tão somente creia e persevere, pois após Israel, juntamente com Moisés, atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés cantou juntamente com o povo de Israel em Êxodo capítulo 15. Após Sadraque, Mesaque e Abednego passarem pela fornalha de fogo ardente e honrar a Deus, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego foi exaltado na Babilônia. Deus há de te exaltar, não importa o lugar, mas se você perseverar, Deus vai te honrar. Eu sou o seu irmão em Cristo, Raimundo Oliveira, e você está no canal Alimentando a Alma. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém.